Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de um texto que eu abordo nesta obra Filosofia do Inconsciente, uma das obras que eu publiquei o ano passado, uma desconstrução da nossa liberdade e exercício intelectuais. Acabo sempre por abordar a nossa relação com a verdade e com a felicidade. Para hoje eu decidi falar acerca do imediatismo do nosso ego, do imediatismo na busca de conforto intelectual, o que pode fazer com que nos condicione a nossa relação, como eu disse há bocado, a relação com a verdade e a relação com a felicidade. Portanto, há muitas pessoas que vivem uma espécie de imediatismo intelectual, um imediatismo intelectual inconsciente, que condiciona bastante a própria vida, a própria consciência, a relação com as pessoas, tudo. A relação com a diferença, com a alteridade, com a diferença, com as diferentes ideologias, as diferentes perspectivas, as diferentes pessoas, tudo. Se nós tivermos um imediatismo intelectual, nós poderemos viver uma espécie de escravidão intelectual inconsciente. Portanto, é muito importante nós construirmos o nosso inconsciente para ganharmos, entre aspas, controle sobre ele e para não sermos controlados sobre ele ou vivemos só de impulsos inconscientes sem nos apercebermos nada disso. É interessante como há muito tempo atrás a filosofia budista fez um trabalho muito grande, embora não usasse a palavra inconsciente, fez um trabalho muito grande para ajudar a pessoa a ganhar, a testemunhar aquilo que se passa na própria consciência, a dar mais atenção àquilo que se passa na própria consciência, na própria escolha, a dar mais atenção num processo de autoconsciência. Portanto, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para ver o resto dos vídeos, para acompanharem o trabalho, para porem like, comentarem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Vamos lá, eu vou ler um bocado o texto. Se utilizar palavras caras, como, entre aspas, cara, como hermenêutica, substituam pela palavra interpretação e a interpretação fica relativamente compreendida. Então, o imediatismo, vou passar a ler. O conforto e o inconsciente, é como se chama o capítulo. O imediatismo do inconsciente é o conforto, é a busca pelo conforto, pela facilidade. O sistema de sobrevivência do ego, com a sua atitude mental inconsciente, por norma, centra-se na imediatidade, centra-se no curto, médio prazo. O ego quer objetivos rápidos, quer conquistas rápidas e impele as pessoas nesse sentido, de forma inconsciente. O ego quer coisas fáceis e confortáveis na imediatidade, não tem paciência nem prudência, é precipitado, mas ao mesmo tempo pode ser extremamente controlador por causa do medo. Exatamente porque é um sistema de sobrevivência. Claro que para compreender melhor este tipo de enquadramento convém ler, ou acompanhar o meu trabalho ou vou ler os outros livros, ou lerem este livro para explicar bem, porque há aqui palavras que uma pessoa pode associar a outro tipo de conceitos e poderá ser relativamente diferente dentro do enquadramento do meu trabalho em específico. Exatamente porque é um sistema de sobrevivência. Por causa desta busca pelo conforto na imediatidade, pode provocar um imediatismo intelectual contrário à prudência intelectual de forma inconsciente. Uma pessoa que não consegue sair da zona de conforto intelectual é uma pessoa que vive um imediatismo intelectual inconsciente. E uma pessoa que vive um imediatismo intelectual inconsciente não consegue sair da zona de conforto intelectual. Sair da zona de conforto intelectual é um ato de mediação, não é um ato de imediação. Por norma, o mais confortável é o mais imediato. A mediação intelectual pode ser muito desconfortável. A mediação, referente ao hermenêutico princípio compreensivo, dentro do enquadramento do exercício intelectual e hermenêutico. Quando se interpreta algo, o mais fácil e confortável na imediatidade é continuar a pensar da mesma maneira. Principalmente quando se interpreta algo que poderá colocar em causa o próprio sistema de crença. A mesmice é um imediatismo. A mudança, a transformação da consciência é um ato de mediação. A fuga e a denigração hermenêuticas dos objetos interpretativos que provocam desconforto intelectual são imediatismos inconscientes do ego. É mais fácil e imediato fugir daquilo que coloca em causa o próprio sistema de crenças. É mais fácil e imediato distorcer aquilo que coloca em causa o próprio sistema de crenças do que realizar a mediação, de procurar verdadeiramente compreender e, eventualmente, ter de realizar uma transformação na consciência. Ora, esta fuga e distorção hermenêuticas acabam por acontecer de forma inconsciente quando se vive um imediatismo intelectual, quando se vive com apegos e bloqueios intelectuais. É sempre a questão dos apegos e bloqueios intelectuais. Pronto, se quiserem ler o resto do capítulo, eu sugiro que comprem a obra. Pronto. Nós, até em termos de neurociência, é interessante que eu já escrevi isto há algum tempo e comecei a estudar também um bocadinho de neurociência e é interessante como há uma coordenação, as coisas harmonizam-se, aquilo que eu pensava, aquilo que eu refletia e a questão da neurociência. É mais fácil, gasta menos energia em termos cerebrais, nós termos estereótipos, nós acreditamos em estereótipos, em preconceitos, porque dá menos trabalho, gasta menos energia até em questão cerebral e menos tempo, uma pessoa acreditar em preconceitos, estereótipos e aqueles pensamentos básicos e imediatos que uma pessoa possa ter. Refletir profundamente acerca das coisas, desconstruir, colocar em causa, questionar. Isso gasta mais energia em termos cerebrais. Isso
pode provocar o chamado, que eu digo, desconforto intelectual, desconforto emocional, desconforto intelectual, as coisas estão muito relacionadas. Não dá para desligar com efeito a razão da emoção. As coisas que trabalham em conjunto, de uma maneira ou de outra. Por isso é que quando uma pessoa tem medos, é uma questão mais emocional, primitiva muitas vezes, e isso condiciona o nosso exercício intelectual, condiciona a nossa liberdade intelectual, a nossa consciência de uma maneira ou de outra. Portanto, os imediatismos intelectuais, eles partem também dos apegos e bloqueios intelectuais, mais alguns conceitos que eu costumo falar no meu trabalho. Uma pessoa, quando tem muitos apegos e bloqueios intelectuais e fecha o próprio sistema de crenças, a pessoa acaba por ficar centrada, mesmo de forma inconsciente, num imediatismo intelectual. A pessoa quer coisas imediatas, a pessoa quer coisas fáceis, confortáveis, a pessoa não quer a mediação, o intermédio de refletir, de questionar, de colocar em causa, de comparar. Estão a perceber? Portanto, quando uma pessoa se relaciona com coisas diferentes, com pessoas diferentes, e uma pessoa vive um imediatismo intelectual inconsciente, é inconsciente, nós temos que ganhar consciência destes movimentos inconscientes. Que às vezes a pessoa não quer perder tempo e coloca, é tudo farinha, aquelas expressões, é tudo farinha de mesmo saco, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, então os políticos é tudo igual, tudo. Isso pode ser uma espécie de estereótipo de preconceito da nossa parte. Claro que as pessoas são diferentes. E claro que nós não gostaríamos que nos tratassem de forma e que nos colocassem como se fôssemos todos farinhas de mesmo saco. Portanto, esses imediatismos intelectuais, esses simplismos que podem ser uma consequência do imediatismo intelectual, de uma busca por conforto intelectual, de uma tentativa de não perder tempo e energia a pensar e refletir sobre as coisas, pode condicionar a nossa relação com a verdade, a nossa relação com a felicidade e a nossa relação com pessoas diferentes. Como é que nós nos relacionamos com a diferença? Nós temos o imediatismo intelectual, nós só procuramos conforto intelectual e quando estamos com alguém diferente ou distorcemos ou fugimos de tudo aquilo que a pessoa possa dizer, ou procuramos compreender. Ou vemos o contacto com a diferença como uma oportunidade de aprender alguma coisa nova ou de colocarmos em causa o nosso próprio sistema de crença. Mas isso pode ser desconfortável. E nós preferimos o processo de aceitar o processo de aprendizagem, que poderá ser um processo desconfortável, ou preferimos apenas continuar a pensar da mesma maneira, com um conservadorismo intelectual inconsciente, não damos espaço para coisas novas, para a novidade, para a boa nova, seja o que for, continuamos a pensar da mesma maneira, mas ao mesmo tempo infelizes por continuarmos a pensar da mesma maneira. E por continuarmos a fazer o mesmo tipo de escolhas, que muitas vezes as escolhas são consequências das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Portanto, às vezes é preciso mudar os pensamentos, mudar o sistema de saberes, adquirir novos conhecimentos, poder eventualmente transformar o sistema de crenças e isso depois refletir-se na prática. Por isso é que a nossa consciência tem um papel importante. E a nossa relação com o desconforto intelectual tem um papel muito importante. A própria questão da negação. A pessoa está em estado de negação. A pessoa está com um problema e ainda está em negação. Ainda não aceita que tem esse problema. Ainda não se confronta com o problema. Ainda não procura resolver o problema. A pessoa, no fundo, está a procurar um conforto intelectual, um imediatismo. Ainda é mais confortável para si a ilusão de que poderá ser errado, poderá ser um erro, poderá não ser de facto um problema para ser resolvido, do que a pessoa aceitar o desconforto inicial, passar pelo desconforto inicial, de aceitar que se calhar poderá ser verdade que tem um problema que precisa ser resolvido, uma doença, uma relação com o problema, uma relação com o álcool, ou seja o que for, outro problema qualquer. Portanto, há sempre aquela questão do conforto. Quando é que nós vamos aceitar sair da zona de conforto intelectual, aceitar sair deste imediatismo intelectual, procurar facilidade, conforto, o imediatismo, basicamente, e aprender alguma coisa nova. E colocarmos em causa. E questionar aquilo que nós pensamos, aquilo do nosso sistema de crenças, basicamente. Como é que nós nos relacionamos com a diferença? Porque a maior parte das vezes que uma pessoa foge de alguma teoria, porque quando uma pessoa entra em contacto com uma teoria, eu já falei sobre isto noutros vídeos, quando uma pessoa entra em contacto com uma pessoa diferente, uma teoria diferente, uma ideia diferente, uma ideologia diferente, contrária, contraditória, seja o que for, há três grandes formas de nós reagirmos a elas. Princípio compreensivo, nós procuramos verdadeiramente compreender, o que eu acho que é o melhor, que nós podemos crescer, além da pessoa haver a compaixão e a empatia, tentar compreender outra pessoa, e nós podemos crescer com isso. Portanto, princípio compreensivo. Ou o princípio da fuga, que uma pessoa literalmente foge, quer desviar do assunto, não quer tocar no assunto porque é desconfortável, então a pessoa está sempre a fugir do desconforto. Ou uma pessoa distorce, que é a típica falácia de espantalho. Eu vou distorcer o argumento da outra pessoa para o tornar mais facilmente refutável. Portanto, a pessoa que procura, as pessoas que vivem um imediatismo intelectual, uma escravidão intelectual, no fundo, um conservadorismo intelectual inconsciente, bloqueios e apegos intelectuais, normalmente o que é que faz? Não é o princípio compreensivo. Procurar verdadeiramente compreender o poderá ser desconfortável que a pessoa poderá ter de colocar em causa o próprio sistema de crença. O que é que é mais fácil uma pessoa fazer? Ou fugir do assunto ou distorcê-lo. No fundo, para retirar dignidade, para retirar força, para retirar até a verdade, distorcer aquilo tudo, aquilo até parece absurdo, às vezes ridicularizando, para retirar força,
para uma pessoa continuar a pensar da mesma maneira. No fundo, a pessoa está comprometida com o conforto intelectual, não está comprometida com a verdade, com a felicidade, com a empatia, com a compaixão. Porque eu ao tentar compreender verdadeiramente outra pessoa, a sua teoria diferente, a sua ideia diferente, seja o que for, eu vejo, é só coisas, entre aspas, boas. Poderá ser desconfortável, mas é mais enriquecedor, eu tenho mais empatia, eu tenho mais empatia, simpatia, compaixão, seja o que for, porque poderei compreender, se eu tentar, a condição de possibilidade da compreensão é tentativa de compreensão, eu tenho que tentar compreender, pelo menos, mesmo que o problema ou a questão seja complexa. E posso melhorar a minha relação com a pessoa, portanto posso eventualmente aprender alguma coisa nova que possa contribuir para o desenvolvimento da minha consciência ou da minha felicidade. Portanto, é só, entre aspas, coisas boas. Poderão ser coisas boas, mas desconfortáveis. Por isso é que muitas vezes nós estamos diante de uma dicotomia, ou uma dualidade, ou seja o que for. Ou uma verdade desconfortável, ou uma confortável ilusão. Muitas vezes nós estamos dentro destas bifurcações. E o que é que nós escolhemos? O imediatismo intelectual, eu só quero do conforto imediatista, eu só quero coisas confortáveis e fáceis na minha cabeça, quero pensar muito, quero dizer. Ou às vezes aceitar passar por um desconforto intelectual, emocional, seja o que for, que poderá ser a metamorfose, que é a questão da fênix do renascimento. Nós temos de refletir sobre essas questões. E esta é uma das questões que eu trabalho nesta obra. Eu abordo de várias formas o inconsciente e de que forma é que nós fazemos escolhas de forma inconsciente. Também, a questão do inconsciente eu abordo em vários livros que eu publiquei. Filosofia do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade de exercícios intelectuais. Tenho outras obras publicadas também, que eu posso abordar também de forma direta ou indireta consciente. Em geral, eu trato a questão do inconsciente de uma maneira ou de outra, até na busca pelo prazer. Tenho outras obras publicadas, deixo tudo na descrição do vídeo. Eu dou sempre a sugestão para se inscreverem no canal, para comentarem, para partilharem, para porem like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Ajudem a chegar a mais pessoas. Tenho outras obras publicadas em formato papel, em formato digital, deixo tudo na descrição do vídeo. Outras plataformas podem me seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Eu dou vários cursos online, totalmente pessoais, cada aula eu dou a cada pessoa. Acabam por ser cursos de desenvolvimento consciencial, felicitário e terapêutico, de uma maneira ou de outra. E se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, além de se subscreverem, comentarem, partilharem, porem like, que é importante mesmo, podem fazer doações por IBAN, por MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo. Os cursos, os livros publicados, eu deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Eu publico sempre no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, divulgo de várias formas, mas todos estes dados, estes links estão no vídeo no YouTube. Portanto, se quiserem comprar este livro, podem deixo também o meu e-mail no canal do YouTube, tanto na parte acerca de como no vídeo. Portanto, todos os links eu deixo do site até e dos cursos, deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, sejam felizes, subscrevam, ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas, reflitam acerca deste tipo de pensamento, deste tipo de questões, porque é importante para o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa felicidade e de uma harmoniosa ou mais harmoniosa relação com as outras pessoas. Com a diferença das outras pessoas, somos todos diferentes. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.